Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou o professor Oswaldo. Estamos no curso de Técnico em Finanças. Estou aqui para ministrar a aula de Direito Tributário no curso de Técnico em Finanças. Infelizmente, hoje não foi possível a presença do nosso professor Cristiano, mas temos aqui conosco o professor Franklin, que está substituindo a autora. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Estou aqui substituindo o professor Cristiano. Eu sou formado em Direito e mestrando em Administração pela Universidade Federal de Rondônia. Então, hoje a gente vai estar aí auxiliando aqui como professor assistente. Perfeito. Ok, vamos lá então. Hoje nós vamos estudar a respeito da competência tributária, instituição dos impostos, seja ele federal, estadual e municipal, e dar uma estudada a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, vamos lá. Esta é a nossa agenda, como havia dito, competência tributária e instituição de impostos. É o nosso primeiro tópico, os impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e suas características e peculiaridades. Bom, vamos dar uma olhada também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 4 de maio de 2000. Pois bem, a nossa competência, o que vem a ser a competência tributária? É para a instituição, criação dos tributos. Esta ancorada e abrigada nos artigos 145, 153 e 156 da nossa Constituição Federal. E também está ancorada no Código Tributário Nacional, ou seja, nosso CTN. Está disciplinada nos artigos 6 a 8. Então, professor, quer dizer que a competência, ela significa qual ente da federação tem a responsabilidade por criar determinado tributo, que é responsável por aquele tributo, correto? Exatamente. Cada ente federativo, seja União, Estado ou município e Distrito Federal, ele tem uma competência. O que é isso? É um poder de instituir e criar impostos, cada um na sua limitação. É o que nós vamos ver no slide agora. A competência privativa e exclusiva, ela vem a ser da União, correto, professor? Sim. A residual, ela é exclusiva da Constituição quando vem a dizer de impostos que não esteja na própria Constituição, que são aqueles já vistos na aula anterior, da semana passada. Essa competência residual diz respeito a novos impostos que não estão lá e que a própria Constituição ela pode criar, seja para a título fiscal, extrafiscal ou parafiscal. E a competência comum. A comum, o próprio nome já diz, ela é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal, desculpa, apagar aqui um pouquinho, ao Distrito Federal e aos municípios. Por quê? Toda essa competência, ela diz respeito a impostos que tanto União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles podem instituir, ou criar, ou majorar. Pois bem, aqui está uma ilustração um pouco mais aprimorada. A competência exclusiva, que nós dissemos há pouco, é a Constituição Federal, nomina qual o ente federativo que tem a competência para instituir o tributo. Ou seja, ela vai indicar se o Estado vai criar esse imposto, ou se é o Distrito Federal na qualidade de Estado ou na qualidade de município, ou ainda se for o município que vai instituir esse imposto. Ou a União ainda, né, professor? Exato. Já na competência residual, só a União ela vai regulamentar os impostos que aqui, porventura, possam vir a surgir. Ela permite a instituição dos outros impostos, não previsto nela própria, como havia dito, desde que não sejam cumulativos, nem tenham base de cálculo própria dos impostos já discriminados. Ou seja, o que já está gerado, os impostos que já estão em efetividade, ela não pode instituir outro imposto que tenha essa mesma base de cálculo ou o fato gerador que incide nisso. De acordo, professor? É isso mesmo, né? Então, o imposto, se a União for usada com sua competência residual, quer dizer, ela que pode criar um novo imposto, tem que escolher uma base de cálculo que já não foi usada por outros impostos, né? Tem que ser uma base de cálculo nova.
E aí, nesse caso, a União, seguindo os outros critérios, vai poder criar um imposto novo. Pois bem, agora vamos dar uma olhada na competência comum, que é a que nós havíamos dito, que está ancorado no artigo 45, inciso 2 e 3 da nossa Constituição Federal. O que ele dispõe? A Constituição não estabelece discriminação entre os entes tributantes, podendo qualquer um deles instituir certos tributos no âmbito de suas respectivas atribuições. É o que eu havia dito a respeito das taxas e contribuições de melhoria. O que eu havia dito anteriormente. Na competência comum, a União ela passa esse poder, essa discricionariedade aos estados, aos entes federativos, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal nas suas respectivas competências. E quando eles acharem que é necessário a criação de um novo imposto, de uma nova taxa, de uma nova contribuição, que é uma situação comum entre eles, ele vai determinar isso. Concorda, professor? Então, no caso, competência comum, né, são aquelas situações em que a taxa de taxas e contribuições de melhorias, que são dois tributos diferentes, que pode ser criado tanto por os três entes da federação, tanto a União quanto os estados e os municípios. É onde todo mundo está ali podendo criar esses três impostos. Só que não há confusão, porque a Constituição determina qual é a competência de cada um em outros artigos. No artigo 22, por exemplo, ela fala qual é a competência. Então, se é uma situação local, por exemplo, arrumar uma rua, aí a contribuição de melhoria vai ser a cargo da prefeitura, do município. Então, se for uma taxa, por exemplo, de fiscalização de gado, né, que é a competência do Estado, né, então essa taxa vai ser só o Estado que pode cobrar, pode criar essa taxa. Então, apesar de ser comum, não é confusa. Cada um tem o seu lugar certo de criar o tributo correspondente. Muito bem abordado, professor. Vamos dar uma continuidade na nossa aula. Agora nós temos aqui as características da competência tributária, que é o que vincula toda a formulação da competência. Ela tem a característica de facultatividade, de privatividade, de incaducabilidade, de inalterabilidade, de irrenunciabilidade, de intransferibilidade. Isso costuma dar até nó na língua, professor, de tanta lidade. É muito ruim. Isso, e indelegabilidade, que o professor, como bem vai explanar, cada característica dessa, que são peculiares da competência tributária. Tá, ok. Então, deixa eu começar então pela facultatividade. A facultatividade quer dizer o quê? Que a Constituição Federal elenca certos tributos, certos impostos que o ente pode criar ou não. Então, o Estado, a União e o município pode ou não criar aquele imposto, desde que tenha previsão na Constituição. Tem a previsão, por exemplo, de que o Estado tem que pode criar o ICMS. O Estado é obrigado a criar? Não é obrigado. Então, é facultado ao Estado criar. E assim para os outros impostos e taxas. Então, é uma opção que o Estado tem. A privatividade quer dizer o quê? Que a partir do momento que está previsto na Constituição, que é privativo daquele ente, ou seja, o imposto é daquele ente, é da União, é do Estado ou é do município, o outro ente não pode ir lá e criar aquele mesmo imposto no lugar, porque a Constituição já prevê que é daquele ente. A incaducabilidade, essa incaducabilidade quer dizer o quê? Que não vence com o tempo, né? Se a União, o Estado ou o município não criar hoje, não criar amanhã, não criar depois o imposto, não quer dizer que depois de amanhã ele não vai poder criar, ele vai poder criar. Então, não caduca no tempo essa capacidade tributária, competência tributária. Inalterabilidade é autoexplicativo, né? Quer dizer que essa competência não se altera. Ela não se altera com o tempo. Então, não é porque passou um tempo, agora o imposto de renda era da União. Aí, depois de 2 anos, a competência é do Estado. Não, isso também não existe. E irrenunciabilidade quer dizer que esses entes também não podem dizer assim, não, eu não vou criar nunca mais esses impostos.
Não, isso aí também não está permitido na Constituição. Então, o ente federativo, ele deve ter essa permissão de, no futuro, criar esse imposto, se for a intenção dele. A intransferibilidade significa que você não pode também, o ente não pode transferir para outro ente. Então, o Estado não pode transferir a competência de criar o imposto para o município, por exemplo. A União não pode transferir a competência dela de criar o imposto de grande fortuna para o município de Porto Velho, por exemplo. Não pode. Então, é intransferível entre os entes. E indelegabilidade também é nesse mesmo critério, que não pode delegar a criação para um outro ente também. Ótima explanação, professor. Então, nós vimos que entre as características da competência, as características em si, elas não dão direito da própria União se reivindicar. Não é uma situação subjetiva, e sim objetiva. O político em si, o chefe da administração, ele não está afim de estipular, de instituir um imposto hoje, e numa própria gestão, o próximo tem essa vontade ou a necessidade em si de instituir, ele pode, porque essas características são privativas da competência tributária. Então, é por isso que nós temos elas aqui. E foi por isso que nós explicamos. Bom, agora vamos ver a função de cada tributo. A função fiscal, nós temos função fiscal, função parafiscal e função extrafiscal. Ok. A função fiscal é o que todos nós já temos uma ideia a respeito, que é a receita irá para os cofres públicos, que exemplo que são os impostos, que eles são direcionados para subsidiar todo o nosso aparato administrativo. Os parafiscais é a receita em si, via de regra, ela será destinada às PJs, que são pessoas jurídicas, para aplicação em suas atividades. Exemplo disso é as contribuições do Sistema S, que é SESC, SENAI e por aí vai. Já as extras fiscais é utilizada para interferir na economia, objetivando muitas vezes o equilíbrio do mercado. O exemplo disso é o IPI. O IPI é o Imposto sobre o Produto Industrializado, que nós tivemos há pouco tempo um reajuste na sua alíquota através de ato executivo do executivo. Certo, professor? É isso aí, professor. Muito bem explicado. Ok. Logo na frente é só uma ilustração do que nós acabamos de ver. Aqui nós temos as pessoas, as autarquias, as fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e as PJs, que são as pessoas jurídicas de direito privado, que são o Sistema S, como havia dito, que são as questões parafiscais. Para você, estudante, ter uma forma melhor de memorização, parafiscal nós podemos associar de forma analógica a paralímpico, ou seja, é uma ajuda de custo que esse imposto ele direciona. E já os fiscais aqui em cima, esses são efetivamente o que faz a máquina pública andar, a engrenagem andar. E os extras fiscais foram os abordados, como havia dito, isso aqui é só uma forma de ilustração para um melhor entendimento. Agora, vamos dar uma olhada nos impostos de competência da União. Temos o imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto de produto industrializado, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Este último, ele está estipulado na Constituição, porém, ainda depende de lei complementar para que determine uma alíquota para tal. Ele não foi instituído ainda, né? Ele tem a previsão na Constituição Federal, mas não foi instituído ainda no nosso sistema tributário. Correto. E já o imposto o imposto de importação, exportação, o IPI e o IOF, esses 4 impostos, eles são regulatórios. O que vem a ser imposto regulatórios? Professor, pode dar uma palhinha para nós, por favor?
eles têm a função, como o senhor explicou anteriormente, essencialmente, a função principal deles seria extrafiscal, né? Com exceção aí do IPI, que ele tem uma arrecadação muito forte também, poderia-se dizer que eles são muito fortemente extrafiscais. Quer dizer o quê? Que eles querem interferir, de alguma forma, na economia. A função principal deles é, de alguma forma, interferir na economia, e não necessariamente arrecadar para os gastos para financiar os gastos do governo. Então, por exemplo, o imposto de importação é aquele imposto que, se um produto no estrangeiro está se recebendo muito benefício para ser produzido lá, e aí fica muito barato para o brasileiro comprar, e aí o produtor nacional fica em desvantagem, então o governo pode instituir aí um imposto de importação maior para aquele produto. E assim por diante nos outros impostos. Cada um tem a sua função extrafiscal que transforma eles, num caso, regulatório. O IPI seria assim meio termo, porque ele também tem sua função fiscal em si, né? Ele arrecada bem forte, é uma arrecadação bem boa, que até é distribuída entre os estados e os municípios. Muito bem, professor. Vamos dar uma olhada nas espécies em si dos impostos. Os impostos de competência da União, como nós já havíamos dito, vamos começar pelo imposto de renda, que é sobre rendas e proventos de qualquer natureza. O seu aspecto material, ele diz respeito. Fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos de qualquer natureza. O aspecto temporal. A própria lei, a lei vai definir. A lei define o momento em que se deve ocorrer o fato gerador do imposto de renda, conforme a verificação do fato gerador e da base de cálculo. No aspecto pessoal, o sujeito ativo, em termos de competência da União, sempre será a União. Sempre será a União. O sujeito passivo somos nós, contribuinte, pessoa física e jurídica ou responsável, tributário, que será a fonte pagadora. O aspecto quantitativo, o que vem a ser isso? É a base de cálculo. Qual será, sobre o que vai incidir essa tarifação? Esse imposto vai ser no montante real, arbitrado ou presumido. Alíquotas, pessoa física, tabela progressiva. O que vem a ser isso? Isso vem a ser exatamente a situação. Como que gera o imposto de renda? Ele vai gerar em cima da declaração de imposto de renda, que todos nós fazemos ao final do ano. E vai incidir no quê? Naquela partícula, aquela parte em que foi o imóvel, ou a propriedade, ou a renda em si, de fato, vale, e o que ela foi declarada. Essa diferenciação que vai incidir sobre a tarifação do imposto de renda. Agora vamos... Só gostaria de acrescentar mais alguma coisa, professor? Só para explicar para o pessoal que daqui para frente a gente vai ver vários impostos e cada um vai ter esses aspectos, né? O aspecto material, o aspecto temporal, o aspecto pessoal e o aspecto quantitativo. Então, para cada um desses impostos, a gente vai dar uma adentrada em cada um desses aspectos. Então, é bom já ficar familiarizado para melhor entender os próximos slides. Então, forma a imagem mental desse slide e no próximo slide compara com o próximo para a gente entender direitinho a diferença de um imposto para o outro. Ok, vamos lá então. Já continuando, desculpem, na competência da União, agora nós temos impostos sobre produtos estrangeiros. Que não... Imposto de importação, aqui, né? Aqui seria estrangeiro, não... Esse é imposto de importação mesmo, professor. Desculpa, é isso mesmo. Ok, aspecto material. O fato gerador, que é a entrada do produto estrangeiro no território nacional. Se não houve essa transferência de produto no território, não vai gerar essa situação. O aspecto temporal, como havia dito, na entrada do produto estrangeiro exteriorizada no desembaraço aduaneiro, que isso aqui é na alfândega. O aspecto pessoal, novamente, o sujeito ativo é sempre a União e o sujeito passivo, o importador e arrematante de produtos. Aquelas pessoas que por uma situação de transportadora ou empresas importadoras que se encaixam nisso aí. E o aspecto quantitativo, que é a base de cálculo,
ad valorem e específica, que o artigo 20 do CTN determina essa situação. Pode ser alterada pelo ato do Poder Executivo. Professor, você poderia explicar o que vem a ser essa ad valorem e específica, por gentileza? Sim, a base de cálculo, né, ela vai ser específica para cada produto. Então, você vai ter uma tabela bem grande, onde para cada produto você vai encontrar lá a base de cálculo específica para aquele produto. E, ao mesmo tempo, vai ser ad valorem, quer dizer, pelo valor. Né, vai ser pelo valor daquele produto. Então, tem uma tabela do imposto de importação e os fiscais da aduana, eles utilizam aquela tabela para fazer o cálculo do imposto. Exatamente. E a específica é quando não tem um valor tabelado a respeito do produto e há uma venda, há uma comercialização normal no comércio, é feita uma pesquisa e visto o que o produto realmente, especificamente, vale no nosso comércio. E aí é feita essa tabulação para a tributação. Bom, agora, dando uma olhada no imposto sobre a exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, que é o imposto, é o IE. É o aspecto material, como o professor Franklin já havia atentado para a situação, são todos esses aspectos para os outros impostos. Aqui nós temos o fato gerador, que é a exportação, que vem a ser a saída do produto nacional ou nacionalizado do território nacional. O aspecto temporal, ou seja, é a saída do produto efetivamente do território nacional, ou aquele produto nacionalizado que se exterioriza com a expedição da guia de exportação. Seu aspecto pessoal é o sujeito ativo, União mais uma vez, sujeito passivo, o exportador ou quem a lei equiparar, ou seja, aquelas pessoas jurídicas que também porventura exportam não só pessoa física, mas também pessoas jurídicas. O aspecto quantitativo é a base de cálculo, como já havíamos dito. Ad valorem, o professor Franklin explicou com muita propriedade, e específica também já havíamos dito, que está no artigo 24 do Código Tributário Nacional. A alíquota ela pode ser alterada pelo ato do Poder Executivo. O que vem a ser ato do Poder Executivo? Por decreto, por medida provisória ou semelhante. Bom, então, o que não está dito, isso aí quer dizer o seguinte, que é muito mais fácil você alterar uma alíquota, por exemplo, do imposto de exportação, né? Porque pode ser apenas por decreto, já está valendo a nova alíquota. Enquanto que os outros impostos, pela Constituição Federal, é obrigatório uma lei específica, e ainda tem questões de prazo para vigência, que só pode valer para o ano seguinte, etc. Né? Então, o imposto de importação, de exportação, o IPI e o IOF, que são aqueles impostos regulatórios que a gente viu no slide passado, eles têm essa característica de ter uma certa facilidade para o governo federal alterar a sua alíquota, a sua base de cálculo, né? Então, essa é a diferença desses impostos, por isso que eles são ditos regulatórios. Que são especiais, eles são extrafiscais, melhor dizendo, né, professor? Ainda no imposto extrafiscal, nós temos o IPI, entendeu? Que, como nos dois outros impostos, nós temos o aspecto material, o fato gerador é o desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, saída dos estabelecimentos. O artigo 51, parágrafo único do CTN determina isso. O aspecto temporal é o momento em que ocorre. O que vem a ser isso? É o desembaraço aduaneiro, a saída dos estabelecimentos ou a arrematação. Ou seja, qualquer movimentação que incide nessa mercadoria, ela vai gerar essa tributação. O aspecto pessoal, o sujeito ativo, que é a União, e o sujeito passivo, mais uma vez, importador, industrial, comerciante de produtos sujeitos aos impostos, arrematantes de produtos, e porventura abandonados ou levados a leilão. Então, toda essa situação. Aspecto quantitativo é a base de cálculo, o valor de operação e as alíquotas. Ela pode ser seletiva em razão de essencialidade do produto ou pode ser alterada pelo ato do Poder Executivo. Pois bem, agora vamos passar para o imposto de operação
fiscal, que é os impostos de operações de crédito, câmbio, seguros ou relativas a títulos de valores mobiliários. Seu aspecto material, ele tem o fato gerador, que é operações de crédito, operações de câmbio, operações de seguro e operações relativas a título e valores imobiliários. O seu aspecto temporal, ela ocorre no momento da realização da operação. Ou seja, uma vez que nós manuseamos, trocamos hoje não tem a CPMF, mas é uma movimentação financeira. Uma vez que nós temos uma movimentação, uma transferência, um DOC ou um pagamento de boleto, ela sempre vai incidir numa operação cambial. De acordo, professor? É uma operação financeira, né? Então tem uma tabela também do governo federal onde diz lá quais são as operações que incidem o IOF. E assim, é um imposto que o governo federal, assim, volta e meia ele altera essas tabelas. Por exemplo, recentemente o saque de cartões de crédito, né? Você usa o cartão de crédito para sacar no exterior, então foi alterada a alíquota que era 0,38%, eu acho, passou para mais de 6%. Então houve uma alteração muito alta para quem está viajando para o estrangeiro aí, vai sacar o dinheiro para gastar lá, está pagando um imposto muito mais alto que pagava há 3 anos atrás, por exemplo. E foi bom o professor lembrar isso, porque chama a atenção de volta para a questão de extrafiscalidade, porque não é só essa característica, e sim regulatórios. Por que o chefe do executivo fez essa alteração? Não que seja para arrecadar mais tributo, mas também para fazer uma regulação, uma regulagem a respeito da compra e venda interna e externa dos brasileiros. De acordo? Exatamente. Bom, aqui nós temos o aspecto pessoal, mais uma vez, sujeito ativo, que é a União, e sujeito passivo, qualquer das partes na operação tributada, conforme dispuser a lei. Em regra, é a pessoa que realiza a operação de crédito, como nós aqui dizemos, o seguro e por aí vai. Bom, agora entramos mais ao aspecto quantitativo, a base de cálculo e a alíquota. Pode ser alterada pelo ato do Poder Executivo, que é o que nós acabamos de dizer. Aqui agora temos o Imposto Territorial Rural. Este é um imposto da União, porém ele não é regulatório. Aspecto material dele, o fato gerador é a propriedade, domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, situado fora da zona urbana do município, ou seja, é rural. Ela não tem como ter uma tributação numa área urbana. Caso fosse, não seria de competência da União, e sim do município. É aspecto temporal, o imposto de incidência anual. O aspecto pessoal, o sujeito ativo, é a União, sujeito passivo, o contribuinte. A propriedade do imóvel, o titular de seu domínio útil ou possuidor de qualquer título. Bom, dando uma explanada para vocês aqui, o possuidor do terreno rural, ele não basta ter só essa propriedade como só, assim, digamos, a respeito da situação da propriedade. Ele tem que fazer com que essa propriedade ela esteja em atividade. É a famosa função social da propriedade. Não basta só ter uma propriedade, senão ele vai incidir em outras situações de represália até mesmo da União. Então, e esse imposto, ele tem a característica muito grande de contrastar com o IPTU. Então, é um imposto sobre o território, assim como é o IPTU. Só que o IPTU, como a gente vai ver mais para frente, ele é do município. E o ITR é da União. Então, como que você faz para dizer quem que vai cobrar o imposto sobre o território? A diferença é, se é da zona urbana, é do município, que é IPTU. Se é na zona rural, é da União. Então, foi separado, a Constituição separou aí as competências de cada ente federativo em relação aos impostos territoriais. Ok. Aqui damos então a entrada aos impostos de competência do Estado e do Distrito Federal, que é o ITCMD, o ICMS e o IPVA. Aqui é o imposto de transição causa-mortes ou doações. O ICMS é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esses serviços ele é restrito a comunicações.
a comunicações e alterações. O IPVA ele é feito imposto sobre produto, sobre propriedade veicular. Aqui temos a sua discriminação, que é o do ITCMD, o aspecto material, que vem a ser o fato gerador, transmissão de causa-mortes e de bens, transmissões gratuitas, doação, que é o que já havia dito. Aspecto temporal ocorre no momento que a transmissão é realizada. O aspecto pessoal, o sujeito ativo é o Estado ou o Distrito Federal na qualidade de Estado e não na sua qualidade de município. Sujeito passivo, os contribuintes e responsáveis eleitos pela lei. O aspecto quantitativo é a base de cálculo, o valor venal do bem ou o direito transmitido da situação. A alíquota máxima é fixada pelo Senado Federal. Professor, o pessoal pediu para repetir qual que é o nome do imposto. É ITCMD, que significa Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes. Causa-mortes e doações, está aqui. Tá, ok. E esse termo valor venal, professor, poderia explicar para a gente o que seria? Tem a ver com valor de venda? Não, não seria o valor de venda. O valor venal é o que efetivamente o bem vale. Por exemplo, você faz uma venda de uma casa e no contrato, muitas pessoas colocam um valor a menos no contrato para incidir uma tributação a menor. Porém, na hora da efetivação da escritura, ou da documentação, esse valor ele será avaliado por um avaliador e vai constar que o valor real, ou seja, o valor venal do imóvel é superior àquele declarado. Então, vai ser tributado em cima do valor venal desse imóvel. Então, seria o valor que ele, numa venda justa, ele deveria ser vendido, correto, professor? Exatamente. Né? Onde as partes, nenhuma está ganhando, nenhuma está perdendo mais, então o valor do imóvel deveria ser vendido aquele valor e aquele valor que é tributado, serve para a base de cálculo da tributação. Correto, exatamente isso. Então, vamos dar uma acelerada aqui, que o nosso tempo está ficando curto. Nosso imposto de competência do Distrito Federal, que é o ICMS, ou do Estado, aspecto material, fato gerador. Operação relativa à circulação de mercadorias, prestação de serviços, transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. O aspecto temporal é o momento da realização da operação ou da prestação do serviço. Ou seja, não adianta você realizar, se não tiver uma realização de um desses desses serviços aqui, não incidirá a tributação. Aspecto pessoal, sujeito ativo é o Estado e o Distrito Federal na qualidade de Estado, quando for, e sujeito passivo, contribuintes e responsáveis eleitos pela lei. O aspecto quantitativo, que é a base de cálculo, em regra, é o valor da operação relativa à circulação de mercadorias ou o preço do serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. A comunicação e a alíquota máxima é fixada pelo Senado Federal. Pois bem, professor. Pode continuar, desculpa. Eu só queria acrescentar que, lembrando que essa atividade intermunicipal e interestadual é vinculada exatamente ao Estado. E quando for intramunicipal, é uma atividade do imposto ISS, que é o Imposto sobre Serviços do município. Então, não vamos confundir essa situação. Professor, o pessoal está voltando lá na questão do IOF. É a Tânia lá de... Desculpa, Tânia... é a Rosiane, de Cerejeiros. Ela está querendo saber se o IOF é o mesmo que o imposto do cheque. Eu acho que ela está se referindo talvez a CPMF, né? Olha, qual é o nome da... A Rosiane. Rosiane, não tem nada a ver uma situação com a outra. O IOF é de operação financeira. A CPMF era restrita ao cheque. Mas as dúvidas, pessoal, a gente vai tirar após as atividades, porque a gente tem um conteúdo aqui, a gente tem que espremer e passar eles para vocês, porque senão a gente passa o tempo e vocês ficam sem conteúdo, então, tá ok? Então, vai mandando as dúvidas aqui que eu vou anotar, pessoal, e aí no final a gente explica tudinho as dúvidas que vocês tiverem. Pode continuar Exatamente. mandando no fórum aí que a gente vai responder tudo mais para frente. Ok. O imposto de propriedade veicular, que ainda continua do Estado, aspecto, que são os fatos geradores da propriedade, automotor,
O aspecto temporal é o imposto que incidência anual. O aspecto pessoal, como já havia dito e explanado em todos os impostos, o sujeito ativo é o Estado, o Distrito Federal na qualidade de Estado, e os contribuintes é o sujeito passivo. O aspecto quantitativo, a base de cálculo é o valor venal, mais uma vez, que é o valor real do veículo, e alíquotas diferentes em função do tipo de utilização. Ok, agora nós entramos aqui nos impostos do município ou do Distrito Federal na qualidade de município. Temos o IPTU, o ITBI e o ISS. Aqui, o ISS é imposto sobre serviços, exceto aqueles dois serviços de comunicação e de transporte do Estado que explanamos há alguns minutos atrás. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é do município, e o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Aqui vemos os seus aspectos. A base, o fato gerador, que é a propriedade, o domínio útil ou a posse. O espaço temporal e o imposto de incidência anual. Aqui nós vemos toda a sua situação, como nos outros impostos. O imposto, que é o ITBI, que é sobre imposto de competência do município ou do Distrito Federal, que é de transmissão intervivos de qualquer título de ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de diversas aquisições. Bom, aqui o aspecto material, como nós sempre deixamos bem claro para vocês, que é o fato gerador, que é a transmissão do bem ou a transmissão do direito ou real sobre imóvel, a cessão de direito ou relativos a esse mesmo. Assim como nós direcionamos o aspecto temporal, no momento de cada realização das atividades. Sujeito passivo, sujeito ativo é o município ou o Distrito Federal na qualidade de município, e o sujeito passivo, o cedente ou o adquirente, conforme a lei. A base de cálculo, mais uma vez, é o valor do imóvel. Aqui temos a situação dos impostos do ISS, como eu já havia dito, que são sobre serviços, exceto o de transporte e o de comunicação. Aqui é a respeito da lei de responsabilidade fiscal. O que vem a ser essa lei? Ela nada mais é do que um pai fiscalizador entre receita e despesa. Essa lei vai dispor a respeito da arrecadação de tributos e o orçamento e transferir isso em fiscalização dos gastos, da prestação de contas e das sanções, para que isso não fique uma balança desbalanceada e sempre sim uma situação mais homogênea. Aqui nós temos só uma ilustração da atividade do Estado, que é obter a receita através da política tributária, e isso é investido em aplicar a receita através das políticas de orçamento. É o que vem a ser, esse é o cerne da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 4 de maio de 2000. Aqui temos alguns objetivos da lei, que esta lei ela tem por finalidade a melhor aplicação da receita, como havia dito, disponibilizando de parâmetros limites para o gestor público, evitando assim gasto desnecessário, ou seja, aquela situação da balança que eu havia dito para vocês, explanando. Os limites com gastos, com pessoal, determinação para controlar receitas e gastos públicos, o dever de prestar contas. Assim temos as nossas dicas de leituras, que é o artigo 11º da própria lei, que dispõe essa facultatividade de situação e as suas características assim constituem os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão do fiscal à instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Relativa à característica da facultatividade. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, professor? Esse artigo aqui da LRF, ele sempre traz uma controvérsia, né? Que, como a gente explicou no começo, tem essa questão da facultatividade. O ente federativo ele não é obrigado a instituir os tributos, assim diz a Constituição. Só que depois veio a LRF,
que está abaixo da Constituição, não poderia ferir ela, e diz que se o ente federativo não instituir todos os tributos, ele vai estar sujeito a certas restrições, né, que é esse artigo 11, é isso que o artigo 11 fala. Então, ele não é obrigado, mas se ele não fizer, ele vai ter algumas penalidades. Então, é uma contradição aí que tem no nosso ordenamento jurídico, não é, professor? Exatamente. Fica aquela questão de freio, contrapeso, né? De Isso. querer fazer uma situação e não deixar de fazer também. Aqui, o gestor público que não cumprir essa maneira efetiva, as regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal estará sujeita à imposição, é o que o professor Franklin bem disse, a imposição de penalidades tanto institucionais previstas na própria lei, como pessoais previstas em outras leis. Caso, por exemplo, da Lei 10.028 de 2000, que trata dos crimes de responsabilidade fiscal, que anda de mão dada com a Lei de Responsabilidade Fiscal nossa. As sanções são institucionais ou sanções pessoais. Bom, aqui explanamos todo nosso conteúdo para vocês e a respeito mais um pouco daquela nossa colega que teve a dúvida a respeito do IOF e da CPMF. A CPMF hoje já não existe, mas ela incidiria sempre em cima da movimentação de cheque, seja para trocar, seja para endossar, uma vez que registrada essa movimentação. Entendeu? Então, ela não existe mais. Mas foi bom você trazer para nós essa dúvida, porque ela incide diretamente em operações financeiras também, mas diretamente ao cheque. E no caso, mesmo quando incidia, né, não era todas as vezes que incidia os dois impostos cumulativamente, por exemplo, porque o IOF, se a gente reparar bem, ele é só de crédito, câmbio e seguro. Então, quando você tem uma movimentação, por exemplo, de uma compra e venda, não necessariamente que há uma situação de crédito aí, né? Então, você comprou, pagou à vista ali, então não tem crédito nenhum. Então, não incide IOF nesse caso. Mas a CPMF, quando tinha só a transferência bancária, independentemente de ter crédito ou não, era cobrada a CPMF em toda transferência bancária. Se dava o cheque, independente se era à vista ou era a prazo, ia CPMF, né? Exatamente. Então, o que o professor bem está dizendo é a situação. Por exemplo, a pessoa física normal, ela adquiriu um bem, só o fato dela pagar aquilo ali, ela não vai incidir na CPMF, na antiga CPMF, pelo fato da compra. Porém, se essa compra ela promove uma transferência, aí vai incidir. Ou se for de veículo, vai ser um imposto estadual, se for de propriedade imóvel, incidirá um imposto municipal. Então, ela não é tributada numa situação, mas o fato gerador dela direciona para um outro, e assim sempre o fisco está de olho aberto e promovendo essa fiscalização. Bom, aqui nós explanamos bem a questão dos impostos, da competência tributária, seja ela privativa, residual ou comum, mas iremos agora para as atividades. Espero que vocês façam uma boa atividade aí, estaremos aguardando. Tá ok. Boa atividade para vocês. Bom, estamos de volta aqui na nossa terceira parte da aula. Espero que vocês tiveram bons conceitos a respeito das questões, e se porventura surgiu alguma dúvida, alguma dificuldade em diagnosticar cada situação, estamos aqui para tirar sua dúvida. Professor, temos alguma dúvida a respeito da questão 1,
Alguma participação dos nossos alunos aí? Tem sim, o pessoal tá bem ansioso com a questão 1, estão falando que é a letra D. A letra D? O Ed Carlos, a Ediane, Ana Paula, de Buritis, falaram que era a letra D. Bom, aquele abraço para Buritis. A letra D, eles marcaram a letra D. Beleza. Vamos deixar marcado aí, mas vamos ver todos, né? Aqui, o pessoal de Buritis, colocar aqui Buritis. Beleza. Mas vamos na letra A primeiro, para saber se está a situação correta ou não. A questão é, a respeito da competência tributária e de acordo com a Constituição Federal de 1988, qual das alternativas abaixo possui o conceito adequado de quê? De competência tributária. O que foi o nosso primeiro objeto da aula. A questão diz respeito a quê? É o poder de ir e vir dos impostos dentro do território nacional? Eu acho que isso não vem bom, tá esquisito, não tá... Ir e vir, eu nunca vi imposto andando, né? Imposto a gente nunca viu andar, ir e vir seria da pessoa, mas não é questão constitucional, efetivamente constitucional, é voltada para o tributário. Bom, essa de forma alguma seria. Vamos para a letra B. É o poder atribuído à Constituição, isso dado à Constituição. Bom, vamos continuar. É o poder atribuído à Constituição e a cada ente federativo para instituir e dispor sobre tributos? Bom, se fosse só a questão a cada ente federativo e dispor sobre tributos, estaria de certa forma correto. Tudo bem, professor? Mas nada é dado à Constituição, e sim a Constituição que repassa isso aos entes. E, portanto, essa também não será. A letra C. É a força jurídica que o Estado tem sobre os demais entes federativos de criar tributos uns dos outros. Lembrem que nas competências, um ente não cria tributo para o outro, e sim a Constituição. Aqui, a Constituição, ela vai dar competências independentes a estados e município e Distrito Federal para que cada um institua seu próprio imposto. Portanto, essa também não está correta. Então sobrou só a letra D. Eu acho que o pessoal de Buritis acertou. O pessoal que marcou D, juntamente com o pessoal de Buritis, está de parabéns. Por quê? O que vem a ser competência tributária é o poder atribuído pela Constituição e não dado à Constituição Federal a cada ente da federação, que é a União, Estados, Distrito Federal e município, para instituir, para criar, senhores, criar e dispor sobre tributos. Bem aplicado essa dúvida, os nossos colegas aí que tiveram alguma dúvida a respeito disso, eu disse que porventura teria alguma pegadinha. A pegadinha está exatamente na letra C, aqui, que é a respeito desculpa, a pegadinha está na letra B, que é o atribuído à Constituição, e não é atribuído à Constituição, é pela Constituição. Tudo bem, professor? Tá. Professor, agora uma curiosidade. O pessoal aqui está perguntando se o senhor é filho do seu Oswaldo, lá de Jaru. Parece que ele estava lá assistindo a aula. Sim, sou sim. É meu pai, a dona Aparecida, espero que esteja lá também. São pessoas a qual eu procuro sempre me espelhar. Agradeço desde então a participação deles aí. Eles são tudo, meu herói, minha mãe, minha diva. E agradeço aos colegas lá, o Polo de Jaru, a nossa tutora, colega Damiana, que eu estudei também há alguns tempos atrás com ela, tive o prazer de estudar com ela. E obrigado pela participação de todos aí. Tá vendo, senhores? Até meus pais estão participando lá, então eu quero que vocês também participem conosco aqui. Obrigado pela dica, professor. Tá, ok. Então, vamos passar para a questão 2, né? Vamos sim. Questão 2 teve mais comentários aí. Ótimo. Teve a Laodiceia, que deu uma resposta muito boa aí para a questão. E Laodiceia lá de Cerejeiros. Ok, vamos ler a questão então. A questão 2 é: quando falamos em impostos de competência da União, podemos destacar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Bom, este imposto, por sua vez, é arrecadado por qual ente federativo? E
até quanto pode ser mantido pelo mesmo, ou seja, até quanto pode ser mantido por esse ente federativo que nós estamos perguntando aqui. Fundamente sua resposta. Tá ok. Pessoal, é o seguinte, essa aqui também é uma pegadinha nessa questão. A gente não comentou, mas já tinha aí, o pessoal tinha perguntado, a Loreni lá de Alta Floresta tinha perguntado, o ITR pode ser fiscalizado pelo município, né? E a resposta é sim, pode ser fiscalizado pelo município. A gente viu que a União, que é a competência tributária do TR é dela, né? E dividiu lá, território urbano do município, rural da União. Só que a própria Constituição fala que se o município optar, ele pode fiscalizar o imposto do ITR e aí ele fica com até 50% desse imposto, que é a resposta desse questão. Por que isso foi criado, gente? Porque a União não estava dando conta de fiscalizar todo o Brasil, todos os imóveis rurais do Brasil inteiro. Então, muito pouco do ITR era arrecadado. Então, foi dada essa opção aos municípios que, se quisessem, ajudassem a fiscalizar, né? Uhum. E muitos municípios aderiram. Então, há lugares em que o município fiscaliza o ITR também e ele fica com 50%. E é essa a nossa resposta. Mas teve respostas muito boas que falaram que é da União, que realmente a competência é da União e a União, onde não há esse convênio com os municípios, ela tem a obrigação de fiscalizar também. Então vamos ver a resposta do nosso gabarito, professor? Vamos sim. Bom, aqui na questão 1, que foi aquela abordada, nosso gabarito diz respeito que é o poder atribuído pela Constituição. Então, a respeito desse assunto, já está sedimentado. Aqui na questão 2, onde muito bem o professor explicou, ela será fiscalizada, ou seja, o imposto será fiscalizado e cobrado pelo município que assim optarem, ou seja, na forma da lei dos municípios que assim desejarem arrecadar esse tributo, desde que não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia. Lembram, senhores? Lembram que lá nas particularidades das características da competência, tem a questão de irrenunciabilidade. Lá diz que o tributo, a competência, ela será irrenunciável. Ou seja, essa questão aqui, a situação de ser minorada ou renunciada, não cabe à competência. É por isso que nós colocamos aqui o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da nossa Constituição, combinado com o artigo 158, inciso 2, do mesmo diploma, que é a nossa Constituição, ela determina isso, que 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, que é o nosso ITR, ela será relativamente aos imóveis neles situados, ou seja, os imóveis rurais situados nos territórios municipais, cabendo a totalidade das hipóteses, a opção que assim referirem. Então, deixa eu reformular, eu tinha confundido, eu dei a resposta um pouquinho diferente, na verdade. É o seguinte, antes era só 50%, quando era só a União que fiscalizava o ITR, a União fica com 50% e o município com 50%. Quando o município escolhe fiscalizar, então o município pega 100% desse ITR. Então, essa que é a nossa resposta. Mas todo mundo que respondeu aí que é a competência da União está corretíssimo, porque pela Constituição, inicialmente, a competência do ITR é da União. Muito bem. Professor, essa situação, essa segunda questão, ela nos deixa um aprendizado diferenciado, que é o que eu gostaria de ter deixado, o que eu quis deixar para o final da aula, que é a diferença entre a competência tributária e a capacidade tributária, que essa questão muito bem deixa claro para nós. Vocês já entenderam que o professor Franklin muito bem deixou claro para vocês, mas é só a questão de nomenclatura agora. A questão da competência
tributária é aquela determinada pela União. Ela pode aumentar, diminuir, instituir, criar o tributo. Já a capacidade é aquela que atribuída pela Constituição aos entes federativos, esses entes que recebem essa capacidade, vejam bem, não é competência. A capacidade, eles vão só arrecadar e fiscalizar. É como uma situação de um jovem que ele tem plena capacidade de dirigir um carro, mas ele não tem competência de passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque ele não tem idade suficiente para adquirir um documento, uma habilitação para conduzir veículos. Então essa seria uma diferença assim, mais próxima para vocês saberem qual o parâmetro. Então a competência tributária é aquela de instituir, criar, que a Constituição ela passa para os entes federativos. Já a capacidade é aquela secundária, onde o ente federativo que recebe ela, no caso, no exemplo nosso aqui, que foi o município, ele não tem como instituir um imposto que é privativo da União, mas ele tem como fiscalizar e arrecadar através de lei, é claro, mas ele tem essa prerrogativa. Então quer dizer que aquela característica de indelegabilidade que tem a competência, não tem a capacidade. Então quer dizer que os impostos a arrecadação pode ser delegada, né? Como é o caso do ITR. Em muitos municípios, é o município que faz toda a fiscalização e arrecadação do ITR. Então, é um exemplo aí de que a arrecadação foi delegada, mas a instituição do tributo não pode ser delegada, que é isso que a gente estava falando no começo da aula, né? Exatamente, exatamente isso que o professor Franklin disse. Não confunde, não é nessa... Desculpe, para que vocês não confundem, é importante que, como as características da competência, vejam bem, competência tributária, ela é indelegável, ou seja, ela é intransmissível, ela não pode transmitir a outro ente a capacidade de instituir desde que a Constituição determine. Porém, essa capacidade, ela é delegável, porque ela não vai criar, ela não vai aumentar nem diminuir tributo, ela só vai fazer duas funções, que é arrecadar e fiscalizar. Portanto, não confundem. Competência é aquela de criar, é de majorar, diminuir ou extinguir. Depende do critério da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Já a competência, friso para vocês, a capacidade, ela é fiscalizatória e arrecadatória, nunca de instituição e nem majoração ou diminuição. Professor, temos mais algumas dúvidas aí dos nossos alunos? A gente pode voltar aqui para as dúvidas anteriores. Vamos ler aqui algumas dúvidas. Vamos sim. Olha só, por exemplo, o pessoal está perguntando, o município que fique com a fiscalização de 50%, os outros 50% irá para a União? Deixa eu responder essa aqui, como a gente estava falando, para explicar, né? Então, no caso do TR, se o município arrecada, ele fica com fiscaliza, ele fica com tudo. Se o município não fiscaliza, quem fiscaliza é a União, ele fica com 50%. Essa é a previsão da Constituição Federal, né? Aí você vê lá o artigo 158, o artigo 153, que vai estar previsto isso aí na Constituição Federal. Tá? A Janilce Soares, ela é... Eu não estou vendo aqui de onde que a Janilce é. Mas, vamos, Janilce, né? Você está perguntando aí que queria saber como que a gente faz para fiscalizar os benefícios dos impostos na comunidade. Por exemplo, o IPTU. O que a população pode fazer para fiscalizar o imposto arrecadado? Bom, Janilce, né? É. Janilce, ela pode procurar a prefeitura ou o órgão de fiscalização da prefeitura, a Secretaria de Arrecadação e Fiscalização, e solicitar esse demonstrativo se está sendo bem aplicado ou não. Mas é bom lembrar que hoje nós já temos um serviço de informática, tem o site da transparência, que ela pode acompanhar por esse lado também. Mas se ela prefere ir diretamente à fonte, como digam alguns, ela pode procurar a Secretaria de Finanças ou
o órgão da prefeitura onde faz essa arrecadação, essa fiscalização e cobrar do gestor público esse repasse, como está sendo feito esse repasse. Agora, só um lembrete a respeito da dúvida da colega anterior, que o professor disse, a respeito quando o município não opta pela arrecadação, esse tributo ele vai todo para a União, e aí a União ela vai ratear e vai mandar o retorno para o município. Não é no ato da arrecadação que é partido ao meio, toma lá o seu e me dá o meu. Não, ela arrecada todo o total, o 100% do tributo, e aí ela calcula os 50%, ou seja, a metade daquele tributo, e repassa para os municípios. Exatamente. E eu queria acrescentar também que existe muitos municípios, muitos lugares, existe o orçamento participativo. Então você, cidadão, pode ir lá, fique sabendo quando que vai ser o orçamento participativo, quando vai ser as audiências públicas, e vai lá dar a sua opinião para dizer onde é que você acha que tem que ser gasto os impostos arrecadados, né? Que é ali no orçamento que vai definir onde que vai ser gasto, se tem que fazer uma ponte, se tem que fazer uma escola com aquele dinheiro, o que é que tem que ser feito com aquele dinheiro. Exatamente. Essa participação que vocês estão tendo aqui conosco, ela é muito importante, mas será muito mais importante a partir do momento que vocês estão adquirindo esse conhecimento e colocar ele em prática. Porque o que cai em desuso torna-se esquecido. Então, o que vocês podem fazer? Igual o professor bem disse, vocês procurem as câmeras de vereadores, que sempre haverá as sessões extraordinárias, sessões dos próprios municípios, e vão poder participar. Tem decisões que o próprio contribuinte ele pode participar, ele pode dar o nome em participação, verificar se está sendo bem empregado o nosso tributo. Então essa parte também convém muito de vocês. Espero que vocês coloquem em prática isso, porque o conhecimento ele não é único, ele é contínuo. Isso. Vai lá no Facebook do seu vereador falar, mas e aí, onde é que a gente vai gastar esse dinheiro do mês que vem, do ano que vem, né? Esse tributo todo que está arrecadando? Qual que são as suas propostas? Incomode o seu vereador, incomode o seu deputado. É assim que a gente vai conseguir fazer um Brasil melhor. Eu queria dar os parabéns aí para a Joyce, a Tatiana e o Cleito também, que eu não mencionei, mas que acertaram também na letra D, na questão 1. Também acertaram, parabéns, lá de Buritis. E queria perguntar também a questão aqui do Elcio, de Porto Velho, aqui do nosso campus aqui. Ele está perguntando se o IOF é aquele imposto que vem lá no crédito consignado que muitos servidores públicos fazem, professor? Vem lá o imposto, acho que é o IOF, não é isso? Sim, no empréstimo consignado, ele tem essa incidência, justamente porque é uma questão de crédito e é financeiro. Não confunda, por exemplo, se vier no contra-cheque, por exemplo, uma cobrança de tributo relacionada à contribuição especial, que essa incidiria exatamente em cima da contribuição pelo fato de ser servidor público, ele ser sindicalizado ou pela categoria. Então a situação é próxima, mas díspara e separada. Essa operação, essa dúvida que você teve, você está correto. Ela incide sobre operações financeiras, de crédito, de seguro, tudo relacionado à movimentação financeira. Uma vez que você tem um empréstimo, você está movimentando um valor, um capital. Para esse movimento é tributado. Então, este será um fato gerador do IOF, que é o Imposto sobre Operações Fiscais de Crédito e Seguros. É isso aí. E dá os parabéns também para o grupo da Joyce, lá de Buritis, que está aqui respondendo que verificaram a fundamentação que realmente, pela Constituição Federal, eles foram lá verificar e realmente os municípios ficam que não fiscalizam o ITR, ficam com 50%, e aqueles que fiscalizam ficam com 100% do valor arrecadado. Muito bem, parabéns ao grupo da Joyce aí, o pessoal de Buritis. Eu sempre peço, pedi na aula passada e peço novamente, reitero o pedido, de que
que vocês participem, entrem no chat, interagem com o professor Franklin, que ele repassa as dúvidas também. O nosso sucesso depende do sucesso de vocês, então é preciso que vocês interagem, é preciso que vocês mandem dúvidas ou sugestões, entrem no chat, é muito importante e é gratificante para nós saber que vocês aí em Buritis, em Machadinho, em Jaru, em Cacoal, em Ariquemes, em Rio Branco do Acre, nossos colegas do Rio Branco do Acre, aquele abraço, tem essa participação, porque é importante. Não é só uma leitura de slide, não é só um sublinhado ou uma dúvida. É gostoso que a gente tenha essa participação. Isso é importante para nós, entendeu? E eu quero reiterar aqui com vocês a questão do conteúdo abordado, que vocês não fiquem adstritos somente nos slides. Vocês têm o caderno de resposta, caderno de disciplina, nós temos o AVA, que está aí disponível para todos os alunos, os tutores, entrem, discutem, entrem nos fóruns, participem um com o outro. É importante isso, é muito importante que vocês conversem, tanto no chat quanto no nosso conteúdo aqui, professor. Então, por enquanto, não é mais nenhuma outra dúvida, mas tem mais alguns slides, né, professor? Tem aqui a questão que nós precisamos só reiterar a respeito do conteúdo que foi abordado, que foi o primeiro conteúdo da competência. Aqui nós temos a competência tributária, que é a privativa e executiva, privativa ou exclusiva, e a residual mais a comum. E a respeito dos impostos, imposto da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Este, por sua vez, na qualidade às vezes de estado, às vezes de município. Correto? E a lei de responsabilidade fiscal. Essa que poucas pessoas dão o devido valor, mas sem ela, aquilo que a nossa colega lá de Buritis disse, o orçamento, as despesas e as prestações de contas, essas são importantes, porque sem essa lei não tem o que você cobrar. Você pode cobrar, eu paguei meu imposto, eu paguei isso, paguei aquilo outro, e o gestor público, eu arrecadei, você está quitada com o município, ou com o estado, ou com a União, respectivamente ao seu tributo, quitado, mas sem ela não tem base para vocês cobrarem. Não adianta você falar, eu paguei, mas pagou baseado em quê? Você quer resposta a respeito de quê? Então, essa lei de responsabilidade fiscal, juntamente com a lei de execução fiscal, que uma anda de mão dada com a outra, ela vai te dar poder e respaldo jurídico para você cobrar do gestor público, do prefeito, do vereador, do administrador, que você está vendo, está tendo contato direto, que os tributos não estão sendo direcionados de forma válida, de forma correta, e com isso, eu participo, eu vou no Ministério Público, eu vou denunciar, eu vou procurar, porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, o Brasil com certeza será um pouco mais diferente, um pouco melhor para cada um de nós. Certo, professor? Certo, eu queria deixar o meu obrigado por ter participado aqui com você. Semana que vem, o professor Cristiano estará de novo, né, aqui com vocês. Eu estou aqui só preenchendo vazio, e um abraço para todo mundo aí nessas próximas aulas, um bom curso para vocês. Ok, eu agradeço a participação do professor, que muito foi válida para nós aqui. Muito obrigado, professor. O professor Cristiano foi substituído à altura. Fico eu na minha humilde insignificância aqui, porque perto de duas máximas do direito tributário é muito bom. A gente sempre tem um aprendizado a respeito disso. E agradecer a todos vocês, participação, estudem com afinco. Se estudar é sangrar, vamos sangrar o dia todo, mas vamos estudar, porque não existe vitória sem força, sem luta. Vamos lá. Obrigado e espero mais participação de vocês. Fiquem com Deus.